paz do Senhor, Shalom, povo de Deus, como é que vocês estão? Chegando aqui para mais um devocional, toda quinta-feira aqui juntas com mulheres enraizadas, mulheres que estão ali buscando entender qual é o seu tempo, quais são os seus frutos e como elas estão nesse momento. Sejam bem-vindas. Vocês que já estão chegando, que Deus possa abençoar cada uma de vocês. Vai convidando, vai compartilhando essa live. Que Deus ele tem uma palavra poderosa para nós aqui nessa tarde. Hoje, como sempre, né? Tô aguardando a minha amiga Gisele entrar aqui. E hoje nós temos uma convidada que vai estar conosco nessa tarde também, comentando um pouco. Shalom, Francine, tudo bom com você? Deus te abençoe. Lise, seja bem-vinda. Estamos aguardando também a Gerlane entrar, que vai estar comentando um pouco sobre o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje está poderoso. Vamos estar falando dos frutos. Gisele já entrou, já vou estar adicionando ela aqui. Deixa eu só localizá-la aqui para poder estar adicionando. Bom ter vocês aqui. Gisele, conseguiu entrar. Gisele já chegou aqui, já estamos juntas. Estamos juntas, minha companheira. E a nossa querida Gislane vai estar entrando daqui a pouco. Ela está finalizando um compromisso agora, mas já já ela já chega. Todas vocês que já estão presentes, sejam bem-vindas. Que Deus possa abençoar cada uma de vocês nessa tarde poderosa. O nosso capítulo de hoje vai estar falando sobre os frutos. Frutos esses que devem ser enraizados em Deus. Vamos estar dando início a mais esse dia. Deixa eu só tirar o som aqui do retorno. Vamos estar dando início a mais esse dia, mais um capítulo. Para você que ainda não conhece, estamos falando do livro Mulheres Enraizadas, é um devocional da pastora Viviane Martinello. O devocional é esse que tem sido poderoso para as nossas vidas e para a vida daquelas que estão nos ouvindo toda tarde, aquela que está presente aqui ao vivo e aquela que chega depois. Gislane já está aí. Deixa eu verificar aqui se ela já entrou, que eu já adiciono ela para depois já ficar adicionada. Pronto, já fiz o convite, é só ela aceitar. Enquanto isso, vamos estar dando início. Vou estar fazendo a primeira parte hoje, a gente vai revisando. Está fazendo a primeira parte hoje e depois Gisele continua e depois no final Gislane ela vai estar fazendo os comentários finais. Gislane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Shalom, shalom, menina. Shalom, que linda. É um prazer sempre ter você conosco. Obrigada, Ju, eu agradeço grandemente o convite. Eu amo a sua vida, mesmo te conhecendo tão pouco, Ju. Amém. São conexões que Deus ele traz para a gente, né? No reino de Deus, tudo é conexão, tudo é Deus, ele apresenta pessoas para a gente que colaboram, né? Que nos ajudam, tanto no nosso crescimento, que oram conosco, oram por nós, e assim vamos crescendo no reino. Amém. Amém? Vamos estar dando início, vou estar fazendo uma oração aqui bem rápida para a gente começar. Fecha seus olhos.
Senhor Deus Pai, querido e amado, Deus, em nome de Jesus. Pai, mais uma tarde aqui diante do Senhor, Pai, nesse devocional, Pai, que tem sido maravilhoso, tem sido, Pai, um divisor de água na vida de muitas mulheres, meu Pai. Aquelas que estão aqui presentes, meu Pai, ao vivo conosco, até mesmo aquelas que vêm depois e depois comentam, Senhor. Então, muito obrigado, meu Deus, por esse tempo que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Pai, fica conosco nessa live hoje à tarde, Deus, e nos abençoa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje vamos estar falando um pouquinho, né, sobre os frutos. Deixa eu só virar um pouquinho mais o meu retorno aqui para que a gente possa ler e ficar de frente para vocês. O nosso tema de hoje é os frutos. E o versículo ele se encontra no livro de Mateus, evangelista Mateus, no capítulo 7, no verso 20, que diz assim: Você é conhecido pelos seus frutos. Desculpa. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Uma palavra que o Senhor ele deixa para a gente no livro de Mateus. Você é conhecido pelos seus frutos? Mais do que isso, Jesus afirmou que os frutos revelam a nossa identidade. E em razão disso, que costumo sempre afirmar que eles pouco têm a ver com o que fazemos e muito com o que somos de verdade. Você tem sido conhecida pelos seus frutos? Quem olha para você pode entender, pode ver quais são os frutos, se são bons, se são maus, quais são as dádivas, né, que têm surgido através dessa árvore que foi plantada aqui a você. Porque os frutos, ele sempre vai falar mais daquilo, né, que nós somos de verdade. Porque uma árvore boa, ela sempre vai dar frutos bons. Uma árvore má, os frutos sempre vai ser bons. Você tem sido, as pessoas podem olhar para você, mulher, está aqui conosco nessa tarde, e identificar qual é esse tipo de frutos. Se Jesus, como ele foi até aquela figueira, e identificou, e olha que naquela figueira nem fruto tinha, ele identificou que ali não tinha fruto, Jesus ele pode chegar até você e ver, identificar qual é o fruto que você tem dado, qual é o fruto que você tem mostrado para as pessoas. Porque é isso que vai te mostrar realmente quem você é de verdade. Quem você realmente é. E não é... Raramente a gente comete ali, né, como diz aqui, né, nessa parte do livro, né, a autora diz, né, que raramente a gente comete ali o equívoco de pensar que os frutos ele vai representar o sucesso. A gente acha que só porque o nosso fruto ele é bom, aparentemente bom, né, aparentemente visíveis, bonito aos olhos humanos, que é sucesso. Nem sempre é assim. A árvore ela também pode mascarar. A árvore também pode esconder. Quantas vezes a gente olha ali uma fruta bonita, a gente vai lá e corta ela, ela tá toda podre por dentro. Ela tá toda ali machucada, ela tá toda azeda por dentro. Não é com os nossos olhos. É com aquilo que a gente mostra o que somos. Os nossos olhos vão ver sempre a aparência. Mas Deus, ele conhece o nosso interior. Ele sabe que se dermos frutos bons, todos vão nos reconhecer. Vai reconhecer a pessoa de Cristo em nós. É a própria palavra de Deus que nós, no início, ali começamos a ler. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E é pelos frutos que sempre vamos ser reconhecidos. Se somos mulheres segundo o coração de Deus, ou se simplesmente somos mulheres vivendo à beira de qualquer fruto. Pensar que os frutos representam sucesso, mas eles não representam sucesso. Vejam quantos frutos aquela pessoa produziu. Vê quais são os frutos que ela tem produzido. São frutos de arrependimento, são frutos da presença do Senhor, são frutos de quebrantamento, são frutos de orações. Mas os frutos não são o que fazemos, e sim quem somos. Olha que coisa. Não é o que a gente faz.
a gente pode fazer também tanta coisa boa e ter fruto ruim. A gente pode fazer tanta coisa maravilhosa, ajudar a todo mundo, mas ter os frutos ruins. Porque muitas das vezes esse fruto não é porque nós somos boas, não é porque o Espírito Santo está dentro de nós. Mas às vezes o fruto que nós apresentamos é porque queremos aparecer, é porque queremos demonstrar que o sucesso que nós temos ali é através daquilo que nós, né, temos dentro da gente. E na verdade não é isso. A árvore pode estar bonita, mas os frutos dela serem muito maus. A pessoa ela pode ser aparentemente operar em diversos, né? Mais à frente vai falar sobre isso. Operar em diversos dons, operar em diversas maravilhas, operar em diversos sinais. Porque o Senhor, ele preza pela palavra dele. E o fruto dela, após quando ela termina aquele tempo ali, não ser bom. Ela não ser aquela pessoa quem ela diz ser. Ser como aquela figueira que estava ali estéril. No caso da figueira, nem fruto tinha. E tem pessoas que ainda demonstram frutos. Da figueira, nem frutos tinha. Uma árvore são resultado de uma raiz bem nutrida e alicerçada. Um caráter aprovado com frutos bons é consequência de uma vida plantada e enraizada em Jesus. Essa a raiz, esse fruto, essas folhas e essa árvore tem que estar enraizado em Jesus. Porque se não tiver enraizado em Jesus, não adianta de nada. A pessoa ela vai chegar, ela vai demonstrar, né? E eu volto lá atrás, quando eu falo em demonstrar frutos, em demonstrar aparência, a gente sempre lembra da história de Davi com seus irmãos. Samuel chega ali diante para ungir um rei, a qual o Senhor manda, e ele olha para a aparência. Quantas pessoas hoje em dia têm produzido frutos tão bons, mas por ela não ter uma aparência significativa no meio dos demais, ela tem sido deixada de lado. Ela tem sido esquecida. Ela tem ficado, muitas das vezes, para trás. Tem sido a última a ser escolhida. É como aquela criança naquele jogo ali, na escola, que vai separar dois grupos e todo mundo vai sendo escolhido e ela não, porque ela não tem aparência. E não é sobre isso, é sobre estar enraizado. Você pode ter a aparência de frutos bons e não estar enraizado em Jesus. O resultado final sempre vai ser a raiz em Jesus. Por outro lado, né, vamos falar um pouquinho agora dos frutos ali, né, do Espírito em Gálatas, que vai falar das obras da carne e os frutos do Espírito. Vamos começar com as obras da carne. Deparamos-nos também com as obras da carne, manifestas por meio da imoralidade sexual, da impureza, da libertinagem, da idolatria, da feitiçaria, do ódio, da discórdia, do ciúme, da ira, do egoísmo, das dissensões, das facções, da inveja, da embriaguez, das orgias e coisas semelhantes a essa. Olha quanto, né, o Senhor ele nem designa, né, nem determina, nem nomeia como fruto da carne, ele nomeia como obra mesmo da carne. Ele nomeia ali como obra da carne, porque a pessoa está ali aparentemente demonstrando que ela está enraizada em Jesus, que ela está com frutos bons, que ela ajuda todo mundo. Se ela precisar de qualquer coisa dela, ela é chamada, ela vai, ela faz. Mas quando ela está sozinha, ela demonstra quem realmente ela é. É tudo isso que eu acabei de ler. É idólatra, é invejosa, vive na libertinagem, é impura. Não tem uma vida de santidade. Vive no ódio, vive na discórdia. Faz, muitas das vezes, ou por obrigação, ou muitas das vezes, para querer aparecer, para querer demonstrar sucesso. E o Senhor, ele não quer isso. Ele não vê o exterior.
Ele não vê como o homem vê. Ele vê o nosso interior, ele vê o nosso coração, o que está dentro do nosso coração. Aqueles que praticam essas coisas, já dizia a palavra, não herdarão o reino de Deus. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Até mesmo para herdar o reino de Deus, tem que produzir frutos bons, frutos genuínos, frutos mais que verdadeiros, frutos puros, sinceros, santos, separados do reino. Aqueles que praticam essas coisas, olha quantas coisas. Ainda tem mais, isso é só um resumo que Paulo ele colocou ali no livro de Gálatas. Ainda tem muito mais. Já pensou chegar no final, nadar e morrer na praia? Porque não produziu fruto de arrependimento, porque não estava enraizado. Por isso que eu comecei a pergunta. Você é conhecida pelos seus frutos? E quais são os seus frutos? É algo para a gente poder refletir nessa tarde. Isso quer dizer que uma pessoa pode se apresentar resultados enraizados, mas na carnalidade. E é por isso mesmo apresentar frutos podres. O fruto do Espírito, por sua vez, olha quanta coisa boa é o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amável, bondade, né, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Contra essas coisas não seremos condenadas, porque são coisas que vêm do alto. São frutos realmente do Senhor Jesus. A mulher que tem esses frutos, ela é louvada. Ela é conhecida pelos frutos bons. Porque não adianta nada ter aparência, como diz lá em Apocalipse, ter aparência de que vive, mas está morto. Está podre por dentro. Ah, mas eu faço tanta coisa. Eu prego, eu canto, eu evangelizo. Eu faço tanta coisa boa. Mas o fruto, mas por dentro, tá tudo podre. Por dentro, tá tudo sem poder outras pessoas se alimentarem da palavra do Senhor. Outras pessoas sem poder se alimentar daquilo que o Senhor colocou na sua vida. Contra essas coisas não tem lei. Não seremos condenadas. Muito pelo contrário, seremos salvas. Ainda diz mais, o fruto diz respeito ao caráter. É fácil falar em línguas no domingo. Olha aí, olha que eu não queria nem entrar nesse ponto. É fácil falar em línguas, qualquer um fala. Até o inimigo das nossas almas ele fala. Ele conhece a língua dos anjos. Ele estava lá no céu. Ele esteve no meio dos anjos. Ele conhece como se faz. O difícil é guardar a língua na segunda-feira. Falar na língua dos anjos no domingo, mas na segunda-feira, olha, quando chega ali no trabalho, né, rodinha de amigos, é piadas imorais, é palavras obscenas, muitas das vezes até xingamentos, palavras torpes, conjurações, murmurações. Quando chega na segunda, o momento ali no trabalho, ou no colégio, numa faculdade, onde ela estiver, o momento dela mostrar o fruto que ela tem, que o Espírito Santo colocou sobre ela ali no domingo, ela mostra totalmente ao contrário. É no domingo, é na segunda que as máscaras caem. E na segunda-feira, né, como a autora diz aqui, falar em línguas não revela a presença do fruto do Espírito, porque o verdadeiro fruto está vinculado a um caráter transformado. Você já foi transformada por Cristo? Porque Cristo é a nossa transformação. Aonde ele está, tem liberdade. Aonde ele está, algo acontece. Aonde ele está, algo muda na nossa vida. Você já foi transformada por Cristo? Qual é a área que você precisa ser transformada?
Existem áreas, né, na nossa vida que precisam ser transformadas. Não somos perfeitas, somos pecadoras em todo o tempo. Então vamos ver aquilo que está faltando, qual é o fruto do Espírito que está faltando. É mais paciência? Então eu vou buscar mais paciência. É mais amor? Então eu vou buscar mais amor. É mais domínio próprio? Então eu vou buscar domínio próprio. Aquilo que está faltando é aquilo que eu vou buscar. Aquilo que está faltando é o que eu tenho que buscar. E quando a gente faz isso, quando a gente busca de todo o nosso coração, o Senhor, Ele dá. Ele coloca aquilo que falta. Ele tira o que é da carne de sobre nós, vai tirando. Quanto mais a gente busca Ele, quanto mais a nossa raiz vai sendo aprofundada nele, mais de nós Ele vai tirando e vai colocando mais dele. Né? Ele vai nos enchendo até que, né, como a gente canta, né? Enche-me até que não haja mais espaço. Ele vai nos enchendo até que não vai ter mais espaço para aquilo que é da carne. O único espaço que vai ter é o dele. Né, ela fala, né, do caráter transformado e fala também que se o caráter não foi modificado pelo Espírito Santo, de nada adianta ter o dom de línguas ou qualquer outro. Se o caráter ele não for modificado pelo Espírito Santo, não adianta falar em línguas, não adianta ter boas obras, não adianta ajudar os pobres, não adianta ir para as ruas, dar quentinha para pessoas em situações de ruas, ajudar todo mundo, se o seu caráter não for modificado. Porque não é pelas obras que nós somos salvos, é pelos frutos que nós somos. Então, os nossos frutos, em todo o tempo, eles têm que ser bons. Acredito muito naquela máxima que diz: sua real identidade se manifesta quando ninguém está olhando. Olha só. Né, o Senhor, Ele gosta tanto do nosso secreto. É quando ninguém, né, que nós conhecemos, quando ninguém do nosso meio está nos olhando, é que mostramos quem realmente somos. Porque ninguém quer mostrar os seus frutos ruins na frente daqueles que não conhecem, que conhecem ela. Vai ser desmascarada. Ela demonstra na frente de pessoas que ela não conhece. Não conhece mesmo? Então, para que ela vai ser aquela pessoa que ela é todos os outros dias? Ela vai demonstrar aquilo que, se é uma pessoa para casa, é como se ela tivesse uma dupla personalidade. Crente não tem dupla personalidade. Não tem. A única personalidade que nós temos é a de Cristo. Mas a maioria dos crentes tem duas personalidades. Aqui ela usa dentro de casa, que é aquela máscara, e a outra máscara que ela usa, a outra personalidade, a outra máscara que ela usa quando ela está fora. E o Senhor mesmo já falou que os enganadores ficarão de fora. Os enganadores não herdarão a vida eterna. Em outras palavras, é bem pouco provável que as pessoas consigam de fato saber quem você é apenas por notarem sua eloquência ao ministrar, ou pela sua aparente calma, doçura, ou ao se relacionar com elas aos finais de semana. Somente o Senhor conhece o nosso coração e as nossas intenções. Só Ele realmente sabe quem somos, o que pensamos e alimentamos em nosso interior. Só o Senhor Ele sabe quem somos nós quando estamos sozinhos. Só o Senhor Ele sabe quem somos nós quando a gente está ali no nosso secreto. Salmo 139. Não adianta, não tem como se esconder. Quer deitado, quer andando, quer dormindo, quer estando num lugar alto, quer se escondendo nas profundezas do mar. O Senhor, Ele sabe. Não tem como se esconder do Senhor. Aí eu lembro de Adão, quando ele peca, o que ele faz? Ele se esconde. Mas não adiantou nada, o Senhor viu. Ele vê todas as coisas. O comportamento
pode ser fingido e aprendido de acordo com a etiqueta, ou o que for mais conveniente. Tem pessoas que ela é como um camaleão. Ela muda de acordo com o ambiente em que ela está. Ela se mostra de acordo com o ambiente, né, a qual ela está ali naquele momento. Ela demonstra, né, aquela famosa brincadeira que a gente faz, né? Agente secreto. Tem crente que é agente secreto, que ninguém sabe que ele é crente onde ele trabalha. Ele se molda ali aquele padrão. Não, se souberem que eu sou crente, ele se molda ali aquele padrão. E isso só demonstra que ele não tem caráter. Mas o caráter ele pode ser transformado por Cristo. Deixa eu colocar a Gisele novamente aqui. A internet dela caiu. É assim mesmo. Ao vivo, quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe também faz ao vivo. Nós estamos aqui, Gisele, te enviei o convite novamente. Nós estamos aqui aprendendo. Dia após dia, o Senhor ele vai nos ensinando. O nosso modelo perfeito é Cristo. Alguém puro, alguém justo, e que nos mostrou a forma correta de frutificar. Esse é o nosso modelo perfeito. Algo que compreendi ao longo da caminhada é que, estando a raiz ferida, poderá danificar tanto a árvore, de modo que a impeça de dar fruto ou a faça com baixa qualidade. É o exemplo ali da frutinha. Ela pode estar, você olhar aquela fruta bonita, você coloca aquela laranja ali bonita, por dentro toda podre, e ela estraga todas as outras laranjas que tiver dentro daquele saco. Ela estraga todas as outras. É o caso de qualquer... A batata. Vocês já ouviram o cheiro que a batata exala quando ela está podre? O cheiro que ela exala, o cheiro que ela coloca nos outros alimentos. Quando você vai ver, as suas batatas estão todas podres. E por dentro e por fora parece que estão tão bonitas. É porque imperam as obras da carne. Se não há manifestação do fruto do Espírito, sempre vai imperar a obra da carne. Ou é Espírito, ou é os frutos do Espírito, ou é os frutos da carne. Não existe meio termo. Não existe. A palavra do Senhor, ela sempre fala, né? Que seja as suas palavras sim ou não. O que passa disso é coisa do maligno. Se é momento de dizermos sim para as coisas de Cristo, vamos dizer sim. Se é momento de dizermos não, vamos dizer não. Não podemos ficar no meio, não podemos ter máscara, não podemos ter... Vou fundo agora. Eu lembrei daquele desenho, Gasparzinho, né? Aquele desenho, né? Aquele fantasminha ali. Não podemos ser assim. Temos que ser verdadeiros, não fingidos. Porque os fingidos também não herdarão o reino dos céus. Os fingidos também não herdarão o reino dos céus. E continuando, para a gente finalizarmos, para passar aqui para a nossa irmã Gisele, uma lei da vida é que colhemos o que plantamos. Por isso não é possível plantar amargura e colher alegria. Isso significa que as obras da carne roubam o espaço do fruto do Espírito. E algo precisa ser feito. Se você não nutrir o seu espírito com a dádiva que vem do alto, os atos carnais passarão a ocupar uma lacuna que não lhes pertence. Como está lá em Filipenses, né? Que devemos pensar nas coisas que são do alto. Tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é sincero. Isso ocupe o vosso pensamento. Isso vai fazer com que as suas raízes elas venham crescer fortificadas, nutridas com nutrientes necessários para que você possa dar bons frutos. Amém? Continuamos aqui com a nossa irmã Gisele. Ju, será que a Gislane pode entrar agora? Porque eu estou tentando abrir aqui a minha tela, eu não estou conseguindo. Ela está abrindo, fechando aqui, está finalizando aqui, porque acho que a minha internet caiu, aí caiu tudo que estava aberto.
Tá, Gislane, então, é com você agora. Shalom, shalom, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por vocês terem me convidado para estar aqui nesse momento tão especial, para estar compartilhando de um tema tão forte, um tema tão profundo, mas tão necessário, né? Porque a vida do cristão sem ter frutos não é de verdade, né? E tem uma parte, Ju, que eu destaquei aqui no livro, que eu pisei nela e achei bastante interessante e importante, que é apenas uma frase, né, que fala assim: um caráter aprovado com frutos bons é consequência de uma vida plantada e enraizada em Jesus. Eu achei muito forte e profundo essa frase, né? Porque se a gente não tiver plantado na fonte certa, se a gente não tiver enraizado, a gente não consegue dar frutos bons, né? Se as nossas raízes não estiverem saudáveis, a gente não vai conseguir frutificar, florescer no tempo certo, né? Então, as nossas raízes é muito importante também. Primeiro, o crescimento, o fundamento vem primeiro, antes dos frutos, né? E aonde é gerado essas raízes, aonde é gerado esse fundamento? É no nosso secreto, né? Daí começa a nossa vida, a nossa caminhada com Jesus, para a gente estar podendo gerar esses frutos que irão vir, que irão acrescentar na vida de outras pessoas. Porque muitas vezes as pessoas começam da forma errada. A pessoa já quer começar ali cheia de flores, cheia de folhas, né? E muitas vezes os frutos não são bons. Os frutos não têm tocado a vida das pessoas, é muita superficialidade, né? E então que a gente possa estar gerando primeiramente a nossa raiz no secreto. E a árvore também, ela não tem opção de escolher o fruto que ela vai dar. Ela apenas revela o que está dentro dela. Então, da mesma forma, a gente pode fazer uma analogia numa construção de um prédio, uma construção de uma casa. Quando começa ali a construção dos alicerces, que é o que vai sustentar essa edificação dessa casa, desse prédio, a gente pode perceber que é tudo tampado ali, porque não é bonito, não é uma coisa bonita de se ver, é o chão cavado, é muita terra, é muita sujeira, e é ali que começa a estrutura, né? E muitas vezes a gente não ouve a voz de Deus, muitas vezes Deus quer nos esconder para esse tempo de fortificar, de criar as nossas raízes fortes. E a gente não dá ouvido, a gente quer avançar uma etapa da nossa vida, né? Muitas vezes esses frutos são gerados de forma incorreta, incoesa com a vontade, com a boa vontade do nosso Senhor, né? Então, talvez Deus esteja falando aqui para a gente que primeiro nós temos que ser guardadas, escondidas, para que nossas raízes sejam raízes saudáveis, sejam raízes firmadas no nosso Senhor, no nosso Salvador, né? E que a gente possa permanecer firme, que às vezes a gente começa ali uma obra, a gente se empolga, a gente quer conquistar, a gente quer ganhar seguidores, a gente quer conquistar pessoas, a gente quer subir num púlpito, a gente quer ministrar, a gente quer falar a palavra de Deus, mas não, Deus, a gente tem que dar ouvido, porque Deus, primeiramente, às vezes quer que a gente vá para o secreto primeiro. Porque ele quer firmar nossas raízes, porque a gente vê pessoas se levantando e no meio do caminho se perdendo, né? E Deus não quer que isso aconteça com a gente. Deus quer firmar nossas raízes para que a gente possa estar firmado em todas as etapas da nossa vida, né? Que a gente possa ter um caráter aprovado pelo nosso Senhor Jesus. Então, que a gente pode estar aprendendo, né, com esse tema tão poderoso que primeiro a gente tem que ser firmado, primeiro tem que ser gerado o nosso fundamento, primeiro tem que ser gerada a nossa raiz sadia, né? E que a gente possa fazer uma análise da nossa vida, né? Porque Jesus, ele tem escolhido pessoas, ele tem levantado pessoas, mas muitas vezes essas pessoas não têm dado ouvido à voz do Espírito Santo. Muitas vezes essas pessoas já querem estar lá à frente, sendo que Jesus quer que a gente esteja ali escondidinha primeiro, no início do nosso ministério, né? E eu falo que a minha experiência com Jesus, ela aconteceu através desse ministério da Viviane Martinello, porque eu era uma cristã adormecida.
eu era uma cristã com as raízes que ainda não estava fundamentada e firmada na presença, né? Em 2022, o Senhor me despertou para que eu pudesse estar tendo esse tratar, né? Esse trabalhar de Deus nas minhas raízes, para que eu estivesse aprofundando, para que eu estivesse firmando as minhas raízes, né? E a partir daí eu tenho aprendido. Eu estou em constante construção, nós estamos em constante construção, né? E que possamos dar ouvido ao que o Senhor tem falado com a gente diariamente, que possamos ser essa árvore firme e plantada junto às águas, que a esperança do Senhor possa banhar nossas raízes, né? Que o nosso caráter possa ser revelado somente em Cristo, né? Não nas coisas que vêm desse mundo. Porque às vezes a gente não tem dado ouvido, a gente tem deixado outras vozes falar, outras vozes prevalecer, permanecer na nossa mente, né? E o que vale a pena, o que Deus tem falado para a gente é para a gente firmar essas raízes. Que essas raízes estejam firmadas para que quando a gente florescer, quando a gente frutificar na hora certa, é sempre na hora certa, o Senhor esteja à frente, o Senhor esteja ali colocando as suas mãos sobre nossas raízes, né? Que ele seja o nosso sustento. Porque quem tem a raiz firmada em Cristo não é arrancado pela tempestade. Pode vir a tempestade, pode vir os obstáculos, mas se a nossa raiz estiver totalmente tratada, totalmente firmada ali na palavra do Senhor, nós não seremos abalados, o nosso ministério vai ser firme, o nosso ministério vai ser duradouro, né? E a gente vai construindo passo a passo o nosso ministério, não é de uma vez, né? Não é de uma vez. Muitas pessoas têm atropelado aquela pausa que o Senhor nos pede, né? E o Senhor, nessa hora, ele nos apresenta, né, esse tempo, que a gente possa ser construída no tempo certo, ser levantada no tempo certo, né? Que a gente não possa estar tomando a frente daquilo que o Senhor já estabeleceu para nossas vidas. E que o Espírito Santo esteja regando as nossas raízes, que a gente possa dar espaço para ele regar as nossas raízes, né, para que possamos ser fortalecidas, purificadas no trono da graça. E Jesus também, ele tem decretado algumas estações sobre nossas vidas, ele decreta, né, e que a gente possa estar vivendo conforme a estação que Deus tem colocado, né, que a gente não pode estar pulando etapas, pulando estações, porque isso impede o nosso florescer, o nosso frutificar na hora certa, né? E daí não tem como gerar frutos bons. E que nessa espera o Senhor possa estar trabalhando na minha vida, na sua vida, e que haja crescimento, que a gente possa estar totalmente enraizados na presença do nosso Senhor, que é a videira verdadeira. E eu queria estar deixando aqui também que Jesus possa estar aprofundando a minha raiz, a sua raiz, e que a gente possa estar deixando de lado toda a superficialidade, né? Porque muitas vezes tem cristãos que se levantam e muitas vezes está gerando frutos estragados, frutos ruins, e muitas vezes contaminando outras vidas, que não têm tanto conhecimento, que têm se levantado ali para estar conhecendo aquilo que Jesus tem para cada vida. E muitas vezes esses frutos encontram essas vidas que estão em começo de conversão, em começo da caminhada com Jesus. E a gente não pode deixar que isso aconteça, a gente não pode ser um fruto estragado, a gente não pode ser um fruto ruim. Que Jesus possa estar colocando as suas mãos poderosas sobre cada coração, sobre cada vida aqui, né? Que Ele esteja purificando e nutrindo as nossas raízes a cada dia mais. Que Ele possa fazer a gente crescer nas profundezas do Teu amor, até que os nossos frutos revelem quem realmente a gente é, né? E que possamos estar enraizados somente na videira verdadeira, que é Jesus. Que não podemos nos deixar nos levar, muitas vezes, por um crescimento avassalador, um crescimento ali repentino, um crescimento grandioso, que isso não possa estar deturpando, tampando a nossa visão do que realmente Deus quer para nós, né? Que possamos estar, então, firmados, realmente firmados na verdadeira videira, na verdadeira fonte,
que é o nosso Senhor e Salvador, que a gente possa estar deixando que Ele trate, que Ele cuide, que a gente possa permanecer ali escondidinho e guardado no tempo determinado por Ele. É isso que Jesus tem dito para a gente nessa geração que vive muito agitada, né? Nessa geração que quer se reerguer, que quer se erguer de uma hora para outra, sem ter o tratamento de Deus. Então, nessa tarde, que a gente possa estar refletindo nessa palavra, né? Que a gente possa estar gerando frutos douradouros, não frutos que podem ser estragados, não árvores que não sejam frutíferas, que sejam ali lindas à vista dos homens, à vista daqueles que passam por perto, mas quando a gente vai chegando perto, a gente vê que não tem fruto nenhum. Por quê? Porque essa raiz não foi tratada. Essa árvore, ela não cresceu no tempo certo. Ela não teve o tempo de amadurecimento ali das suas raízes, de fortificação das suas raízes, de nutrição das suas raízes, né? Que possamos, então, estar rendidas e enraizadas naquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos permanecer nele e o fruto virá no tempo certo. Não tenha pressa, que nós podemos não ter pressa, porque é no tempo dele, é na hora dele. E tudo é do jeito que ele quer, não é do nosso jeito. Então, que a gente possa deixar, acalmar nosso coração e deixar Jesus fazer na hora certa, Jesus trabalhar na hora certa, Jesus nos frutificar na hora certa. Só assim a gente será levantado, será enraizado, seremos videiras fortes e frutíferas na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. E é isso, essa passagem, esse parágrafo aqui que tocou profundamente no meu coração, né? Que da gente estar firmando as nossas raízes primeiro, para depois a gente frutificar, que a gente possa não pular nenhuma etapa daquilo que o Senhor já planejou para a gente, que possamos dar ouvido ao Espírito Santo, que possamos estar purificando nossa mente, nosso coração, e realmente dar ouvido àquilo que o Senhor tem para nós. Só assim a gente vai dar frutos bons, só assim a gente vai permanecer firmado, fundado na presença do nosso Deus e exalar o bom perfume do nosso Senhor e Salvador, e exalar o bom perfume do Espírito Santo de Deus, porque é Ele que nos conduz, é Ele que nos faz florescer e frutificar na hora certa. Amém? Gi, eu passo para você. Shalom, shalom, meninas. Muito obrigada, Gislane, por sua contribuição aqui na nossa live. Eu tenho certeza que agregou muito nos corações das irmãs que assistiram, porque agregou no meu. E Deus, ele tem falado, né, conforme a gente tem lido aqui o livro, a cada semana a gente vai vendo uma coisa nova, né? Que Deus vai falando para nós e vai nos impactando. Eu estou sendo transformada, eu estou sendo moldada através da leitura desse livro. Tem coisas que a gente acha que já está tudo bem, que a gente já está tratado, mas aí conforme a gente vai lendo o livro, a gente vai vendo que aquele ponto ainda precisa de uma atenção, e aí a gente pede para o Espírito Santo, para ele vir trabalhando em nós, para ele vir nos moldando, para ele vir forjando mesmo, né, o nosso caráter, e Deus ele vai falando, né, vai fazendo através de nós e em nós primeiro, porque primeiro, né, nós somos atravessados pela palavra, para depois a gente poder despejar, né, falar para as pessoas sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida e que Deus tem falado nas nossas vidas. E hoje foi aqui uma peleja que caiu a internet, fechou a página, mas graças a Deus, no tempo certo, no tempo de Deus, não no nosso, abriu a página. Graças a Deus, glórias a Deus por isso. Eu acho que era justamente aquilo até que a Juliana estava tentando abrir e ouvindo. Então, assim, como nós somos quando não tem ninguém por perto, porque é aquilo que nós somos. Aí eu, Senhor, o Senhor está me testando aqui ao vivo, Senhor, eu tendo que fazer cara de paisagem e a página não abre. Mas é justamente assim que Deus faz. Solta, Ju, sobre... Peraí, deixa eu só entrar aqui na... Só me fala qual é o parágrafo, Ju, que eu tô aqui, que eu abri direto. Tá sem som, Ju.
Ju, tá sem som. Eu falei que quem sabe faz ao vivo e quem não sabe também. É Tá no início tentando. da página 36. Ah, tá. É o Naturalmente, Sermão do esta não se Monte. trata. Peraí. Começa vendo o Sermão do Monte? É, Ju? Tá sem som, Ju, de novo. Naturalmente, esta não se trata de uma denúncia para desmascarar. Lá no início da página 36, na antepenúltima. Mas se quiser voltar no Sermão do Monte também, pode voltar. Não, é que eu não tô achando. Qual é a página que tu falou? É porque para mim, como é o PDF, é diferente, não tem o número da página. Ah, tá. Começa. Tem o Sermão do Monte. Uhum. Abaixo do Sermão do Monte tem mais um parágrafo. Tem mais dois parágrafos. No final desse segundo parágrafo, abaixo do Sermão do Monte. Então é pense nos frutos, é isso? Naturalmente, não se trata de uma denúncia para desmascarar, É, gente, como é que eu não tô achando esse ferir ou naturalmente? envergonhar você. Começa aí, ó. Isso começa nessa parte. Isso significa que as obras da Ah, carne sim. roubam. Então tá. Vou dar aqui que é mais fácil, que é esse eu achei. Gente, perdão, é porque caiu realmente, tive que voltar e eu fiquei meio perdida. Isso significa que as obras da carne roubam o espaço do fruto do Espírito. E algo precisa ser feito. Se você não nutrir o seu espírito com a dádiva que vem do alto, os atos carnais passarão a ocupar uma lacuna que não lhes pertence. Naturalmente, esta não se trata de uma denúncia para desmascarar, ferir ou envergonhar você. O propósito dessas palavras é que você pare de olhar para os galhos sem frutos, para a febre e para os sintomas, e passe a atacar a causa de modo definitivo. Muito interessante essa parte aqui, que fala que às vezes a gente quer ir nos sintomas, né? E não é nos sintomas que a gente tem que ver, a gente tem que ir direto na causa. O que que está causando aquilo? Eu até falei sobre o Reset 27, né, que eu estou fazendo, e que eu sofria muito com uma enxaqueca horrível, horrível, que me dava enjoo, e eu chegava a vomitar mesmo, de tanta dor. E aí, cortando o glúten, a lactose, o açúcar, eu simplesmente não tenho mais dor, nem dor de cabeça normal, que dirá enxaqueca. Então, assim, quando a gente ataca a causa, eu não sei qual é a causa, né? Qual dos três, se é o glúten, se é a lactose ou se é o açúcar, mas um desses era a causa de eu estar tendo as enxaquecas. Então, assim, quando se ataca a causa, você resolve o problema de uma forma definitiva. Até dor de cabeça comum eu já não estou mais tendo. Ainda assim, vale lembrar que Deus usa até mesmo o tempo da esterilidade para transformar você. Para isso, contudo, necessitamos de uma metanoia, ou seja, uma mudança de mentalidade que gere um arrependimento e produza transformação genuína. Esse aqui é outro ponto que já me atravessa também, porque eu já identifiquei que a parte da alimentação foi algo que me deixou com a enxaqueca. Quando terminar o reset, se eu voltar com toda a alimentação que eu tinha, a enxaqueca vai voltar. Isso é um fato. Não houve uma transformação se eu continuar assim. Então, assim, a transformação é quando realmente há uma mudança, mudança na mentalidade, porque tudo começa aqui na nossa mente. Se a gente não colocar na nossa mente de que a partir de agora a nossa alimentação tem que ser saudável, que o nosso corpo precisa de ter uma saúde, que a gente tem que alinhar não só o nosso espiritual, mas o nosso físico também, as nossas emoções, alinhar tudo, nós não vamos conseguir ter uma mudança verdadeira de mentalidade. Porque enquanto o meu corpo determinar
o que eu vou comer, o que eu devo comer, que eu não posso, não consigo me controlar, que o meu corpo vai determinar, eu ainda não fui transformada por completo. Portanto, tire alguns minutos ao fim deste devocional para analisar a sua vida. Às vezes é necessário a gente parar 5 minutos. E são 5 minutos que salvam o nosso dia da nossa correria, porque a vida corrida não é apenas de uma pessoa, é todos. Todos estão vivendo dias acelerados, dias corridos. Mas eu estava até falando com a Juliana, estava conversando sobre o tempo. Mas para aqueles que priorizam as coisas de Deus, o dia continua corrido, mas a gente consegue fazer todas as nossas coisas. Quando a gente coloca a primazia do Senhor, a gente faz todas as outras coisas. Então, assim, aquilo que a gente prioriza vai determinar realmente o que é importante para nós ou não. Quando nós colocamos a nossa prioridade em Deus, no que vem do alto, todas as outras coisas a gente consegue organizar e encaixar na nossa rotina diária. Permita que o Espírito Santo a confronte em amor e revele o que precisa ser remodelado em seu interior. Nós precisamos o tempo todo mudar, porque nós não somos os mesmos de ontem, não vamos ser os mesmos amanhã. Muita coisa vai mudar na nossa vida, pessoas novas vão entrar, folhas da nossa árvore vão cair, outras folhas vão nascer, e os frutos, no momento certo, eles vão aparecer. Abra espaço para que o Espírito Santo recalcule a rota de volta às raízes, a fim de que você seja curada e frutifique. Nem sempre a gente quer voltar às raízes, descer, mas é só lá, no íntimo, no profundo com Deus, no a sós com Deus, é que a gente pode ser curado e frutificar. A árvore, enquanto a raiz estiver doente, ela não vai ter troncos fortes, não vai ter folhas viçosas, nem vai frutificar. Mas quando se trata a raiz, quando se rega a raiz, quando se coloca o adubo certo, quando trata a raiz, a árvore fica fortalecida, porque ela tem estrutura para suportar os galhos, para suportar as folhas e para frutificar. Então, permita tirar 5 minutinhos hoje e ter Escuta esse as tempo, e ter um tempo com Deus, e ter um tempo verdadeiramente com Deus e ouvir a voz do Espírito Santo. Nesse período que você estiver com Deus, pense nos frutos que você deseja produzir. Qual fruto você quer produzir? Seria a fidelidade um fruto raro hoje em dia? Para você, seria? Quem sabe a mansidão? Ou o domínio próprio? A falta de bons frutos indica que algo está errado na sua nutrição, no seu interior, naquele lugar que os demais não podem enxergar. Onde ninguém enxerga, só você e Deus enxergam. E Deus, ele quer tratar. E o Espírito Santo quer produzir em nós, em mim, em você, em cada um de nós, fruto, fruto do Espírito. E ele sabe justamente o que está faltando em nós. E ele sabe o que precisa ser colocado em nós. Às vezes a gente ora e fala assim, Senhor, me dê paciência. Deus, ele não vai dar paciência. Ele vai dar situações para que a paciência seja exercitada. Então, sejamos sábios até no que vamos pedir a Deus. Porque Deus não vai dar aquilo que a gente quer. Ele vai dar aquilo que a gente precisa para a gente poder ter isso. A verdade é que sempre podemos investir mais em nossa vida de intimidade com o Senhor. E se você se identifica hoje com esse contexto, quero convidá-la a se posicionar para mudar essa realidade. Sinto como se Deus nos desse um recado individualmente neste instante. Vamos mergulhar nas suas raízes e iniciar um processo que só eu posso empreender.
Mas ninguém pode fazer isso por nós. Sozinhos, nós não conseguiremos. Nós não vamos conseguir mergulhar nas raízes, até porque se nós mergulharmos, tentarmos ir lá no fundo, a gente morre. Sem Deus a gente não consegue. Mas Deus sim, Ele nos leva não só a mergulhar as nossas raízes, mas nos leva a mergulhar em águas profundas, onde Ele nos trata, onde Ele nos limpa, onde Ele nos purifica e onde Ele nos mostra o que precisa ser transformado e qual ferida ainda está aberta e que precisa ser cicatrizada. A leitura de hoje ela é encerrada com uma oração sobre uma raiz ferida. E ela fala da seguinte forma: se for possível, feche os seus olhos para que você possa receber essa oração. Pai, toma-me pela mão, por favor, e leva-me às partes do meu coração que precisam ser restauradas pelo teu amor. Tentei agir do meu jeito, mas só produzi conflitos, dores e frustrações. Descobri que não sei conduzir a minha vida sem ti. O chamado que colocaste nas minhas mãos transformou-se no meu maior inimigo. Sinto-me como Marta, ansiosa, cansada e só. Guardo ressentimentos no coração e estou longe de ti. O orgulho quer me trancafiar na prisão do o que vão pensar de mim? Acuada, muitas vezes é para lá que vou. Mas a humildade tem a chave. Sei que me olhas de longe e me convidas a desfrutar a liberdade de ser aceita por ti, ainda que isso me custe ser rejeitada pelos demais. Andar na verdade dói, mas não posso desejar outro caminho. Para onde irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pois só em ti encontro a verdade e tudo mais que eu preciso. Pai, desejei hoje passar pela fenda da rocha que Moisés provou. Desejei a brisa que salvou Elias de suas cavernas emocionais. Desejei o cetro de justiça de Esther. Desejei estar em Betel. Desejei caminhar no impossível, a pés enxutos pelo meio do mar. Mas acabei te encontrando aqui, na minha casa. Descobri a fenda da rocha entre as panelas. Ô, glória! Na louça também. Descobri a brisa no sorriso das minhas filhas. Enfim, descobri que estavas aqui. Obrigada por me levar a Betânia, por me permitir sentar à mesa contigo e me livrar do peso da religião e do medo do amanhã. Obrigada por Jesus. Obrigada pelo Espírito Santo. E obrigada por ser meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu tenho certeza que após terminar de fazer esta oração sobre a raiz ferida, todas as raízes que estavam feridas aqui hoje foram cicatrizadas, curadas pelo Senhor. E o inimigo pode até colocar o dedo na ferida, mas não vai doer mais, porque já está cicatrizado pelo Senhor. Ele pode até mostrar ali, que ali tem uma cicatriz, mas não dói. Deus curou. O Pai querido esteve aqui e Ele curou. Ele passou o bálsamo, Ele tratou a ferida. Agora é só permitir que a sua árvore, aos poucos, vá crescendo, vá crescendo, vá crescendo. E no tempo do Senhor, que ela frutifique para a honra e para a glória do Senhor. Se Deus te chamar para você descer, desça quantas vezes forem necessárias.
Você nunca estará sozinha. Você está com o seu pai, que te ama e que tem o maior cuidado pela sua vida. Tudo que ele quer é te tratar, te moldar, forjar o seu caráter, cuidar das suas raízes, tirar todas as feridas, para que você possa frutificar. Ninguém é mais interessado na sua vida do que o seu paizinho. Quando ele te chamar, não tenha medo. Não tenha medo. Deixa as águas molharem você. Deixa elas molharem os seus pés. Vai sentindo a firmeza. Vai pisando na areia. Vai molhando os seus pés. Mas vai entrando, porque teu pai está de mãos dadas com você. E ele quer te revelar segredos, coisas sobrenaturais da glória dele. Ele quer descer com a nuvem de glória dele sobre a sua vida. Você só tem que permitir, deixar ele te guiar. Quando ele te chamar, vai. A voz dele chama. Chama. E quando ele chamar, simplesmente obedeça e vá. Tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala sobre isso. Sobre ir com medo, mas ir sabendo que Deus está lá. No fundo, quem está lá é Deus. Não vão ser os amigos, não vão ser parentes, não vai ser ninguém, é só você e Deus. Quando você ouvir a voz de Deus falando assim, ó, sua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou Deus e tu és meu. Deixa Deus te guiar. Continua adorando a Deus e dizendo: guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já entendi, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo que já vivi, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Não temas, crê somente, porque Deus ele nunca vai deixar você sozinho. Pode ser a maior tempestade da vida. Mergulha fundo no Senhor. É lá que ele quer se revelar a você. E assim eu encerro a leitura de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém, que coisa maravilhosa, né? O Senhor, ele tem falado conosco todas as quinta-feiras à tarde. Você que entrou depois, seja bem-vinda, shalom, shalom, que Deus possa abençoar a chegada de vocês até aqui. Todas as quinta-feiras nós estamos aqui, por enquanto, até o Senhor, ele nos dá ali um direcionamento de um outro dia, né, de um outro horário, mas independente disso, nós estamos aqui por enquanto.
que esse devocional ele fale, né, como ele tem falado no nosso coração, que ele fale o coração de vocês. Vamos continuar, né, até quando Deus ele permitir, né, que foi um projeto que nasceu no coração dele. Não foi da noite para o dia, nós acordamos e falamos, vamos fazer live. Não. O Senhor ele tem pedido há bastante tempo, mas a gente ficava, é amanhã, é depois, é semana que vem. Não, é mês que vem. Até que um dia não teve mais jeito. Tem hora que não adianta ficar fugindo, né? Não adianta ser Jonas, tem que ir lá e fazer. E o Senhor ele tem proporcionado esse tempo, né, para cada uma de nós. Da mesma forma que estamos sendo curadas através, né, da leitura desse livro, eu acredito que muitas mulheres vão ser curadas. Vocês estão me ouvindo? A Milene está dizendo que não está saindo som. Milene, sai e entra de novo. Pode ser algum bug do Instagram. E com isso, né, o Senhor ele tem proporcionado esse tempo maravilhoso para nós. Para quem não sabe qual é o livro que nós estamos usando, vou mostrar aqui mais uma vez, é esse livro aqui, Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Tem ele em PDF, quem não quiser comprar, tem ele em PDF, né, nos canais de Telegram ali, que disponibilizam livros. Né, tem ele, mas se você puder ter o seu livro físico, é muito bom, que ali você pode escrever, que ali você pode marcar, que ali você pode, né, guardar com você, levar com você. Tem umas partes aqui do livro que tem para você escrever, né, o que que foi, porque ele é dividido em semana, ele é dividido em capítulos, né, e cada capítulo é um tema. Nós estamos com o tema Tudo Tem um Começo, né, e esse tudo tem um começo, ali tem vários, né, vários ensinamentos em razão disso. E por isso que é bom. Se vocês olharem o meu aqui, ó, todo marcadinho. As partes importantes, as partes principais eu vou ali marcando, porque é bom. Depois, quando a gente precisar voltar lá, ou até mesmo passar para alguém. Vamos estar encerrando. Cada semana vamos estar aqui trazendo uma convidada, e hoje foi a Gislaine. Muito obrigada, Gislaine, por você estar aqui conosco. Quem é convidado no finalzinho sempre acaba orando, é convidado a orar também. Ela vai estar encerrando com uma oração, e semana que vem estaremos aqui de novo. Deus abençoe cada uma de vocês. Pode orar, Gislaine, para encerrarmos. Sim. Eu queria só deixar uma conclusão aqui para vocês, que diz o seguinte: um caráter aprovado com frutos bons não é obra de esforço humano, é resultado de uma vida rendida e enraizada no nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor diz para mim e para você: permaneça nele, que o fruto virá abundantemente, visível e eterno. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Pai, obrigada, Pai, por este momento, Pai, é uma honra imensa, Pai, propagar a sua palavra, o seu evangelho, a sua mensagem, Pai. Ah, Senhor Jesus, que essa palavra, que esse ensinamento, que esse devocional, Pai, possa dar fruto, Senhor, na vida, Senhor, daqueles que estão aqui no online, Pai, no ao vivo, e daqueles que assistirão ainda, Pai, essa live, Pai. Que o Senhor esteja tocando grandemente, Senhor, nessas vidas, Pai, e que essas vidas, Senhor, possam estar totalmente firmadas em Ti, Pai, gerando, Senhor, frutos duradouros, Pai, na Tua presença, Pai, porque o Senhor tem uma missão, Pai, para cada um de nós, Pai, que possamos, ó Deus, buscar em Ti, Pai, que possamos firmar nossas raízes em Ti, Pai, para que os frutos venham, Pai, e que através desses frutos, Pai, seja um fruto doce, seja um fruto saudável, Pai, para alimentar, Senhor, muitas outras vidas, Pai, porque essa é a nossa missão, Pai, a nossa missão de reino, Senhor, é frutificar, é florescer na Tua presença, Pai, e alcançar, Senhor, e nutrir, e dar sustento, Pai, aquelas vidas que necessitam, Senhor, ouvir da Tua palavra, ouvir dos Teus ensinamentos, Pai. Ah, Pai, nós Te louvamos, Senhor, nós
Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento aqui, Senhor, por esse momento tão especial e tão privilegiado, Pai, onde o Senhor se faz presente, Pai. Eu te louvo, Senhor, e te agradeço pela vida da Juliana e da Gisele, Pai. Que o Senhor esteja, Pai, ainda mais usando-as poderosamente, Pai. Que cada semana, Pai, elas possam estar derramando uma porção nova, Pai, da tua presença através da leitura desse livro, Pai. E que venham, Senhor, ainda mais outros projetos sobre a vida delas, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, essas vidas totalmente frutíferas, Pai, e sendo direcionadas, Pai, totalmente tomadas, Senhor, pela tua doce presença, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, grandemente cada vida aqui presente, Pai. Abençoa, Pai, cada um que irá assistir, Pai. Que o Senhor esteja, Senhor, tocando sobre vidas, sobre lares, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Meninas, só um recadinho para a gente finalizar. Nós temos um grupo no WhatsApp, ali vamos estar colocando, né, os outros capítulos que já foram lidos até agora. Nós estamos caminhando para o capítulo 6, vamos estar colocando ali os outros capítulos. Se eu não coloquei aqui qual é o grupo do WhatsApp, mas depois vocês... Aquelas que eu já conheço, posso ir ali acrescentando. Mas as demais, pode nos chamar ali no direct, que a gente vai estar adicionando vocês. Fiquem com Deus, que Deus abençoe, e até quinta-feira que vem. O coraçãozinho que eu nunca consigo fazer, ainda vou aprender. Tchau, meninas, que Deus abençoe vocês.